Thiago, obrigada pelas informações. Inclusive, a gente tem essa lista dos relacionados aqui, até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então, tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Filipe Luiz e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena, qual é a resposta do Filipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então, eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Não, o PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar a minha fala, não. Fica nessa daí, achando que... O Raio também cai no Brasil? Chelsea, Vila Belmiro. O que é o Santos aí do PSG? Vila Belmiro, rapaz. Neymar voltando. O raio pra cair duas vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Eu acho que já tem uma aí você não vai querer... Zé Rafael Caicedo. Não, você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Que também é uma laxa. Mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. O Grêmio São nem tá. patamares. O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar na Falar de frente. realidade. E o Pedro? Palpite! Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Pedro, você causa discórdias aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite! Não, a única que eu não concordo é que o Santos vai ganhar. Capelanes, vemos essa situação. O que eu falei aqui no programa é que formou de uma hora para outra o time Pedro e o time Filipe Luiz. E agora é um contra o outro. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo. Então eles precisam resolver isso rápido, organizar. Porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. O Flamengo precisa de alguém com essa característica. Hoje não tem um jogador com a característica do Pedro, a não ser o Pedro. Ah, mas o Wallace Ian tá aparecendo, mas tem mais mobilidade. É outra característica, na minha opinião. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Filipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Filipe Luiz fez de tão importante assim para ser colocado no pedestal intocável. Pra mim, erra a cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. O Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Filipe Luiz. Espera aí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas, coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Pra todo mundo. Ele Pro desrespeitou a jogador não tem que camisa. pedir desculpa, Ele não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Ele desrespeitou ele mesmo. Não, Edu, ele desrespeitou ele mesmo, não os ele outros desrespeitou companheiros. os jogadores. Não, Ele desrespeitou por quê? Aí, Edu, você como capitão, treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, tá lá no seu time aí, tô como é sendo que é? prejudicado, não tô prejudicando Edu, os outros, ele desrespeitou Capela. o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele desrespeitou o treinador, ele desrespeitou todo mundo. Mas ele não se empenhar no treino e tá desrespeitando o jogador? Claro que sim. Não. Você fala um monte de asneira e não pede desculpa pra mim? Mas é diferente, aí é outra coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando seu... Vou dar um exemplo, no rachão. Você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério. E tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. É normal você fazer corpo mole. Se eu jogasse hoje, eu não ia ser convocado, porque eu era tirista também.
No meu time ele não jogava. Então eu tirava os tiristas do meu Então time. tá bom, então vamos normalizar Era o aqui último a ser jogador ser convocado. preguiçoso, tá? Estamos normalizando aqui no programa o jogador ser tirista, O normalizar desrespeitar ele e não ser convocar, preguiçoso. É ele isso. só não convocou, é isso. só não Vocês estão convocou o cara normalizando pra o cara jogar. fazer o que ele quiser no Ele campo de fez jogo. só não convocar Parabéns. o cara pra jogar. É só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo Você prejudicado? tá depondo contra a instituição, era um Aí ativo eu do concordo, clube. tem que pedir desculpa pra instituição, A Renata acabou de falar. pro presidente, pro diretor. No Agora, elenco pros do jogadores, Flamengo não tem um jogador com as Só tem- características do Pedro, tá só colocando tem- Plata como O Pedro, quando se Bruno machucou, Henrique. foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que para o Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências. Ele foi com tudo para a coletiva e não estava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca, para ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Renata, Não uma mosca branca. Eu Luiz. acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso que vocês reclamam, que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que o Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. a Como diretor de posição. futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo. Tivemos grandes aí, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Na Muricy. imprensa mano. ele falava, doutor? Não cheguei a Chegou a trabalhar. Na imprensa, falou muitas vezes. Desse jeito não, doutor. Desse Não, mas O jeito essa foi uma Nem o senhor falava solada. desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Aí eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí eu é não algo vejo. Eu pessoal acho com o que- jogador. Eu acho que bateu na tampa, ele já... Então foi do Rogério, deveria do ter feito. Dorival, do São Paulo, de todo mundo. Mas foi só que pessoal ninguém com ele, né? expôs. Mas chega uma hora Eles, que tem eles que não falar foram dessa maneira. até a não imprensa dessa e maneira. colocaram isso daí. Chega Deixa uma o doutor hora falar. que tem que falar a verdade. Vocês não gostam da verdade, vocês gostam de pano quente. Você vai Aí desvalorizar seu produto. Ficar passando pano. Quantas vezes vocês falam ficar passando pano? O cara foi lá, falou a verdade, o que ele sentia de coração aberto e deixou claro que se voltar a trabalhar, volta com ele, não tem problema pessoal nenhum. Então eu acho que o Felipe Luiz fez muito bem. Quero ver se não vai ter. dispor uma Não. situação dessa. O senhor nunca Marco, fez isso. Tá Marco, passando pano agora o senhor eu pro não Felipe fiz. Luiz. O senhor, quando dirigente, nunca Não, tomou com essa to- atitude pública. Com todo o Ele tá respeito, defendendo o que o assim, Felipe Luiz fez isso agora, daí uma tem que ser incoerência. resolvido É uma exatamente, mas incoerência vocês gigantesca. agora não É uma acabam. incoerência gigantesca. Isso é algo de Claro. ser resolvido internamente. Pô, a própria diretoria sempre deixa isso claro. Se tem algum problema, vamos resolver internamente. Quantas discussões... O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá. Fez o quê lá depois da Libertadores? Foi resolvido internamente. Sim. Foi resolvido internamente. Internamente montuou ali e derrubou o treinador, irmão. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, você expor um problema que você tem no grupo, isso daí pra mim é pessoal. Não, O treinador expor o jogador é pessoal, porque quando você tem um problema e vê que tá afetando o grupo, reúne o grupo e Ele entrega. explicou relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia Tentaram. nem treinar, então, e aí? Tentaram. É A o seguinte, única tem vários coisa pontos de hoje. vista aí, né? Guardadas as devidas proporções como jogadores. Obviamente, o Romário é muito mais jogador que o Pedro. Não estou nem comparando como jogador. Eu treinador, por exemplo, analisando, eu treinador. Eu vivo no futebol há, sei lá, 40 anos. Eu treinador, punir o jogador não é tirar ele do time. Não é tirar ele do time, não. Você não está punindo, não. Você pune o jogador de duas maneiras. Mexendo no bolso dele, que é o que ele menos gosta, e pondo na arena para jogar. Outra coisa, se o Felipe, ele está brabo com o Pedro, ele teve o ponto de vista dele, e ele deixou muito claro que ele está recebendo o Pedro de braços abertos se ele se dedicar, tudo bem. Mas tem treinador que gosta daquele leão de treino. Eu já fui assistir treino antes de transmitir clássico, eu falava, meu Deus, aquele cara vai arrebentar com o clássico. Chegava valendo, ele não via a cor da bola. Então é o seguinte, punir jogador afastando do time, eu sou contra, porque é um patrimônio do clube. Eu acho que você tem que pegar o jogador e pôr ele em campo. Por quê? Não está produzindo, não está fazendo gol. Por Aí a quê? torcida Por causa vai cobrar disso, ele, por causa né? daquilo. Aí perde o torcedor o jogo, vai cobrar, perde o jogo, a culpa é entendeu? do treinador. Mas eu te garanto uma coisa. Perde o como jogo, a culpa é do treinador. Eu te garanto uma coisa. Mesmo nessa nhaca nos treinamentos,
o Pedro em campo, com a camisa do Flamengo, vai fazer a diferença. Ô, Lê, só Não tem feito, né? A época, jogou 2 jogos tá da todo Copa mundo do Mundo e falando não que o fez Pedro nada. teve Não, problema mas eu- com os outros treinadores. Teve com o Rogério Ceni, com o fulano e tal. Só que o Dorival, Sampaoli. Só que o Felipe tava e era jogador. Era jogador. Entendeu? E sempre ficaram do lado do Pedro. Ninguém sabe. Nesse momento. Não sei. Não, porque Não, ninguém nunca se foi posicionou. exposto. Não sei. Nunca foi exposto. Não sei. Como liderança, uma das Cicinho, lideranças, provavelmente Cicinho, ele chegava e... Você não acha Assim. que o técnico do Flamengo é experiente, gente, dentro do futebol? Você não acha que chegou num limite, que o cara não suportou mais, que ele tá vendo isso se repetir por várias vezes? E chegou contamina num o limite, grupo. o cara falou, eu não aguento Pô, mas mais. você decide ele também. chega, Uma hora você fala ele que não tem chega... que punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não estou concordando com ninguém, eu estou analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos. Mas você concorda aqui, com me quem? desculpa. Você acha que quem foi mais Entendeu? prejudicado, Você tá indo Felipe na ou linha Pedro? do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Você vai pra um lado e pro Eu outro, não vou pô. responder isso e você e o Chico ficam atrelados pra me derrubar, que eu não vou discutir. Entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Ixi, Flamengo, Maria. Felipe Olha Luiz, lá, já fez saiu isso. do Davi eixo. Luiz tá no Fortaleza. Se ele fez isso, deixa eu te falar. E apelou, Se ele apelou. fez E isso, apelou, velho. deve ter um motivo Você pra falou ele Mas fazer o Davi isso. Luiz Você também falou do reclamou Davi Luiz, publicamente uma então. vez do Davi Pedro. Luiz reclamou a vez do Pedro, lembra? É isso aí, foi bem. Agora, verdade. Chico, você imediatamente, porque agora já tá tudo tomando outra proporção, todo mundo já analisou. Eu já vi a entrevista do Felipe Luiz umas 8 vezes. Também, Não é? também. E já li o pronunciamento do Pedro também, eu acho que numa proporção menor. Agora, Chico, logo que ele deu a entrevista, você já se posicionou. Você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar para a imprensa, de vir a público e não medir as consequências. Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou. Mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso. Quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino. É dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo. Beirar o ridículo, comportamento, ele está falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras então, não falaram na minha com ele? opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas Pois a é. nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores Não, ontem. A nota dele. ele A dele, disse né? que conversou Tá, com os atletas. gente, cadê a- Ele Até o conversou Felipe era com só ele. o Felipe, agora é Felipe e Mas Pedro. a pergunta do milhão é: cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente. Nessa história? Cadê os caras? Isso Cadê é o outra- Mato? Cadê isso todo é mundo? uma Cadê o verdade. voto? Concordo. Hein? Mas, Cadê todo gente, mundo? os Isso é caras uma deram verdade. carta branca pro Felipe, isso é O fato. silêncio diz isso. Mas tudo isso. bem, mas se eu silêncio sou diz treinador, Quem cala, se eu sou consente. treinador, não é mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, não quero mais esse cara, tá contaminando Mas você o acha grupo, que ele não se fez, vira. Cicinho? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5... Mas e o posicionamento da diretoria? Mas, ô, Cicinho, isso Vocês é estão postura falando de como se não diretor. houvesse uma Treinador conversa fazer interna. isso, é por isso que a gente tá aqui É pegando no raro, pé. é Treinador raro. fazer isso, Capelani tem razão quando fala. O diretor geralmente é que faz isso, não o treinador. Tá fora Ele aqui, tem tamanho tá pra isso. afastado e Ó, acabou o Everton diretor, não o Guimarães não treinador. se manifestou e agora é o seu momento, Everton. Que treta, hein? Doutor Felipe Luiz, Galo. Pedro. Cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Pesada, pesada. Perguntaram aí, cadê a diretoria do Flamengo? A diretoria do Flamengo está fazendo acordo com o Cruzeiro aqui, roendo a corda pelo Matheus Gonçalves. Tudo ajustado, desde os valores, percentuais, aí 70-30, o Flamengo bateu o pé, disse que era 50-50, valor fixado e tal. Quando foi trocar documentos, roeram a corda. Essa é a diretoria do Flamengo atual e o BAP, que um dia fala de fair play, no outro diz que o Flamengo não pode ganhar só 3 vezes e meia aos demais clubes. Essa é a diretoria do Flamengo. Então tá uma esculhambação? Tá, mas vamos lá. Ninguém está dizendo aqui que está certo partir para porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem, as coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá para ficar em clube roubando. Não dá para ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então, daqui a pouco, o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada.
Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta uma vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? Aí o saco explode, ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Ah, para! Só acho que o Flamengo é muito melhor com Felipe Luiz e Pedro juntos e bem relacionados.